Aí você me perguntou se o cristão ele deve, né, se envolver com política. Eu digo que sim. Você perguntou se pode, né? A pergunta foi se pode. Eu digo que sim, que deve, na verdade, né? Porque algumas pessoas, a gente, como cristão, aí algumas pessoas vão concordar comigo ou não, mas digo, isso é a minha visão. As pessoas focam, e não está errado, na espiritualidade cristã. Focam na questão espiritual, da cidadania celeste, desse tipo de coisa. E não está errado, porque o nosso alvo, deixando bem claro, o nosso alvo é Cristo. A Lívia está perguntando se a live vai ficar salva. Eu não sei, quem está conduzindo é o Rodrigo. Vai ficar salva, Rodrigo? Pai do Senhor, Lívia. Vai ficar salva, Rodrigo, a live? Vai ficar salva. Beleza, então. Então, voltando, retomando aqui. Se a galera tiver alguma dúvida, alguma pergunta, no finalzinho a gente vai ler os comentários, que a galera está entrando, né? Aí tá falando e tal, mas aí no final a gente leva o vai da galera. Dentro das nossas limitações, né? Então, Rodrigo, como eu estava falando, então as pessoas, eles focam nessa parte espiritual, eles focam nessa parte da cidadania celeste, né? Que não está errado, né? Só que, aí como eu disse no começo da parte introdutória, quando eu estava me apresentando, às vezes por preservação, ou às vezes por falta de conhecimento, aí as pessoas acabam desprezando, né, a cidadania terrena, a cidadania terrestre. E não é assim, entendeu? As pessoas têm uma visão errada do que é política por causa dos próprios políticos, né? Foi aquela questão de como foi que a política foi se discorrendo, se desenvolvendo ao longo dos tempos aqui no nosso país, que fez com que tivesse uma aversão à política de fato. E as pessoas, elas olham para a política como uma coisa ruim, certo? E a verdade é que não é essa. Nós somos cidadãos terrenos. O próprio Jesus, quando foi questionado com relação a impostos, ele fez questão de cumprir o seu papel. Oi? Ia falar sobre isso. A gente pode falar. Ele fez questão de cumprir o seu papel. Como, traz aqui a moeda. De quem é que está o rosto nessa moeda aí? Aí não, é de César. Então, dá a César o que é de César. Ele cumpriu ali, olha só, veja bem, ele cumpriu ali um dever de um cidadão, certo? E a gente sabe que todos os deveres estão atrelados a direitos. Existem direitos e deveres. Então, se ele se propôs a cumprir o dever, por que não fazermos, ou até mesmo, né, nos dias de hoje, a gente fazer questão de exercer o nosso direito de cidadão? Então, é nisso que eu quero conversar aqui com vocês, a gente bater esse papo. Mas tem gente que vai discordar, vai. Existem denominações, repito, eu não estou representando a minha igreja, não vou nem falar o nome da igreja. Mas existem denominações no Brasil que elas ensinam que você deve se manter longe da política. É uma visão. Mas existe um risco com relação a isso. Existe um preço que se paga por não nos fazermos representar. Certo? E aí eu quero que você já abra a Bíblia aí. Deixa eu ver aqui se eu já pego o título aí. Rodrigo, Deuteronômio, Rodrigo. Tem outra coisa que nós podíamos falar, né? Mas enquanto você vai abrindo a Bíblia em Deuteronômio, aí eu vou falar uma coisa pra você, né? Política. O que é política, velho? Mas você falou aí que o pessoal tem aversão à política, o pessoal, sim, mas tá, eu conheço essa política. Hein? É o conceito de política. Deuteronômio no capítulo 1. Abra aí, enquanto eu vou lendo aqui, enquanto eu vou pegando aqui, aí você vai abrindo a Bíblia já para você entender. Certo? Preste atenção, política, né? Eu fiz um pequeno resumo aqui para falar para vocês. A política deriva do termo grego políticos. Você pode pensar em qualquer lugar. Né? Só para esclarecimento, né? Que era uma maneira que era conhecida os cidadãos, né? As pessoas eram conhecidas dessa forma. Porque todos tinham participação da sociedade na condução da sociedade romana, né? Grega, das sociedades antigas. Então era conhecido como políticos, que fazia alusão a polis, né? As pessoas que viviam nessa sociedade propriamente dita. Certo? Só que, nesse sentido, hoje não é mais possível porque as cidades cresceram e nem todo mundo pode se fazer ouvir. Então o termo políticos, ele foi atribuído às pessoas que representam parcelas da sociedade. Tá? Então, político está relacionado diretamente à definição de convivência, né? São aí entre os limites de ações. Veja bem o que eu vou falar. Limite de ações e deveres, os deveres comuns, tá? Aquilo que eu falei dos direitos e deveres,
A convivência conjunta de forma social, certo? Nosso Estado laico mais social, né? E como que a sociedade comum ela participa desse contexto. A política, originalmente, ela foi criada para que pessoas comuns, por isso que fiz questão de falar do meu CPF, quem está falando aqui é o CPF Eimar, ela foi criada para que eu tivesse voz, eu me fizesse representar. Irmão, o que você pensa? Olha só, eu penso assim, mas eu posso ir lá no parlamento falar? Não. Existem pessoas que são escolhidas. Aí eu quero que você entre aí, Rodrigo, por favor, Deuteronômio no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. O pessoal pode abrir a Bíblia para acompanhar, tá? O pessoal pode abrir a Bíblia para acompanhar aí. Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, Rodrigo. Isso. É uma live de cristão, né? Tinha que ter Bíblia, né? Não é possível. Certo? E aí o importante falar é que tem pessoas que podem estar nos assistindo que nem são de vertente evangélica. Isso aí é bom, mas eles têm a definição e têm o entendimento, né, de Cristo como Senhor. E tem também o pensamento de que o cristão não pode se envolver com política. Mas o que a Bíblia fala? Se você é cristão, você tem que entender o que a Bíblia fala. E como ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo desde o início, desde o Gênesis, né? A ordem canônica não necessariamente é cronológica, mas desde o início do que nós temos hoje, né? Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é cristocêntrica, então ela aponta para a Bíblia. Então qualquer coisa que esteja escrito na Bíblia, ela tem que coordenar e corroborar com os princípios cristãos, certo? Então, vamos lá, Deuteronômio no capítulo 1, versículo 13, Rodrigo. Você pode ler, por favor? Nossa, bem. Deuteronômio 1:13. Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo seus tribos, para que eu os ponha por chefe de vocês. Certo? Que contexto é esse aí, Rodrigo? Esse é o contexto de quando Moisés estava assoberbado ali, ó. Eu vou fazer! Entendeu? E existe uma orientação, não vou entrar em explanação teológica aqui, né? Mas a orientação, né? Que foi dado pelo seu sogro, foi assim, não, olha só, você sozinho não vai conseguir fazer nada não, cara. Você não tem como gerenciar tudo sozinho, né? É muita demanda, todo mundo quer falar com você, não tem como. Então o que você faz? Você escolhe as pessoas e faz deles cabeças, né? Representantes. Faz como vossas cabeças, né? Seus pensamentos têm que se fazer representados, porque se você for ouvir todo mundo, não tem como. Então, esse contexto político representativo, ele vem, ó, desde os primórdios. É anterior, inclusive, ao próprio termo política, que eu citei agora do que vem do grego, né, políticos. Então, diante disso que a gente está falando aqui, o cristão, como é que você vai ter sua cidadania, ou seus direitos, ou aquele que você pensa, ouvido, e como é que você vai exercê-la se você não tem voz? Você não tem como chegar lá. Então essas vozes, elas são amplificadas pelas pessoas que nós votamos. Então o que você pensa da administração? O que o cristão, olha só, o que o cidadão cristão, porque tem um cristão cidadão e o cidadão que é cristão, certo? Então o que o cidadão que é cristão pensa da administração do Estado? Como é que você acha que deve ser? Porque se você paga imposto, você está cumprindo com o seu dever, você tem direito. Concorda, Rodrigo? Sim, sim. Certo? Então, a gente vota nessas pessoas. Como é que eu acho que tem que ser a política para idosos? Como é que eu penso que tem que ser a política para crianças? Para as pessoas com deficiência? Como é que deve ser empregado o dinheiro público do qual eu, como cidadão, que aí sou um cidadão cristão, né, eu pago meus impostos, eu faço tudo. Como é que tem que ser empregado? O que eu penso sobre isso? Eu não vou ser ouvido, a não ser através dos políticos. Você está entendendo? Que é uma engrenagem, uma coisa leva a outra. Ó, eu estou falando de coisas mínimas, só para você entender que é um contexto muito mais amplo. Está muito polarizado, tem lado A e lado B. Eu não vou entrar vou tentar não entrar em lado aqui. Eu tenho entrar nessa questão. vou tentar não entrar nessa questão. Eu tenho um posicionamento político. Eu tenho as minhas convicções políticas, mas eu vou dizer a você que pensa diferente de mim, que você é cristão e pensa diferente de mim, você tem que fazer representar.
certo? Que parte você vai tomar? É outra questão. Você pensa assim, pensa assado, aí como cristão você vai ter que olhar aqui, certo? Quem é que mais se alinha com o que a Bíblia está dizendo? Mesmo... É o nosso manual de vida, né? Tem que ser a partir dele. Certo. Ah, mas eu vou votar em A e vou votar em B. Eu já estou tentando entrar, mas não é isso que eu quero, não. Você está entendendo? Então, administração do Estado, políticas públicas, né? Aí, essa questão, mas Deus é meu defensor, tudo está no controle de Deus, eu não preciso fazer porque Deus vai fazer por mim. Ah, é? Amém. Se não fosse Deus providenciando, José vai falar isso, se não fosse Deus providenciando a ida de José lá para o Egito, o que seria da descendência de Israel? Sim. A própria Esther, né, cara? Eu tava lendo hoje, a Ellen até falou isso, né? Tipo assim, sobre esse tempo, né? Talvez seja para esse tempo que estamos levantados, né? E, cara, Esther tava ali de boas, tal, e ela foi chamada a atenção ali para quê? Será que não foi para esse tempo? Sabe? Exatamente. Se não fosse ali, cara, os judeus todos tinham ido de vala. Entendeu? Deus a usou, assim como Deus usou José. Porque se José não tivesse sido levado, claro, providência de Deus, né? E aí as histórias elas andam paralelas, né? Da descendência, enfim. Mas se Deus não tivesse feito com que José fosse para o Egito, a questão da gerência, e aquele ali foi política, as políticas públicas, medidas, olha só compra todo, quem quer compra o cereal, a gerência pública, e aquilo ali era política. Isso. Entendeu? As guerras os reis que se uniram com Abraão, que tentaram, tanto pró como contra, eram acordos políticos, certo? Até já envolve a primeira questão do dízimo, enfim. Aí, falando de Daniel, poxa, Daniel ele era político. E detalhe, ele era político numa corte pagã, certo? Mas a sua ato, olha só, ele não deixou de exercer o seu cargo. Mas Eimar, o Estado é laico. Sim, quem disse que para você exercer boas políticas ou exercer bons representantes, você tem que deixar de ser laico? Isso aí. Você não pode ser laicista. Olha, Daniel, ele gerenciou bem. José, ele gerenciou o Egito, né, de forma profissional. Só compra tal, preço tal, armazena tal, só pode vender tanto. Isso aí não tinha nada espiritual, não, era política. Isso. Daniel foi político, Daniel gerenciou, foi administrador de uma corte pagã, né, foi um político numa corte pagã, e a sua atuação ela era estritamente política, era profissional. Entendeu? Tanto que, veja bem, a corte tinha suas divindades, a corte tinha os seus deuses, mas ele não negou a sua fé de forma pessoal, de cunho pessoal, ele não abriu mão. Certo? Quando ele foi pego orando, ele estava orando dentro da sua casa. Ele não reuniu o pessoal, olha só, hoje, meu Deus, diz assim, não é isso não que eu estou querendo dizer, não. Certo? Então, essa questão de cidadania, eu tenho que exercê-la. Porque se eu me mantiver a parte da sociedade, como é que eu vou... Agora falando de forma cristã mesmo, assim, como um cristão. Como é que as pessoas, se elas se mantiverem, se nós nos mantivermos a parte da sociedade, como é que eu vou alcançá-los? E outra questão, se a gente se abster, se a gente ficar no nosso cantinho, outras pessoas vão estar legislando, vão estar falando por nós, né? Se a gente não se posicionar, se a gente não abrir a boca, porque a gente foi para um outro extremo, né? Por exemplo, cara, a gente como cristão, a gente sabe que o governo perfeito é o governo de Jesus Cristo, né? Quando Jesus claro. Nós queremos o governo perfeito. E às vezes a gente tem aquela de que, vou votar em homens porque são todos falhos. Somos todos falhos, né? Mas sim, se a palavra fala que a ele foi dado toda a autoridade e através dele ele dá autoridade a homens, né? Aqui na Terra, então assim, nada está fora do controle do Senhor, entendeu? Então assim, se está na candidato A ou B, o Theo Hayashi falou esses dias, cara, eu perguntei para o Silas Malafaia o que ele acha se o Lula ganhar. Se o Lula ganhar,
o Senhor está no controle, vai ser para tratar a igreja, entendeu? Então, assim, a nossa questão não é sobre A ou B, mas é sobre a gente se posicionar. A gente precisa estar no local, porque se a gente não estiver nesse local, as outras pessoas vão estar falando por nós, porque tem outros. Os esquerdistas todos se posicionam. Não sei se você viu o vídeo ontem aí da mulher. Cara, eu fiquei com uma dor no coração, cara. Eles não têm brincadeira, entendeu? Assim, Rodrigo, aí eu vou falar uma coisa pesada aqui agora. Pesada. Se você não concorda comigo, amém, ore por mim, mas é meu pensamento. Nós dormimos. A igreja dormiu. E eu não estou falando de igreja evangélica, não, tá? Eu estou falando de igreja evangélica, de igreja católica, eu estou falando de quem professa a fé cristã. Certo? Nós dormimos. Porque nós preferimos nos abster de assumirmos um posicionamento para evitar debates, evitar conflito, entendeu? As pessoas confundem, né, debates e conflitos ideológicos, assim, não no sentido nefasto da palavra ideologia, mas no sentido de posicionamento intelectual, pessoal, né? As pessoas confundem com embates físicos. Animosidade física é conflito, vias de fato, não tem nada a ver. Eu posso concordar com você em pontos, discordar divergir em outros pontos e vamos juntos. Nós dormimos. Hoje nós vivemos um ponto em que, olha só, se eu pensar diferente, tanto na homilia, na igreja católica, como na hora da pregação da palavra na igreja evangélica, se eu falar alguma coisa em que a Bíblia, eu não estou falando de doutrina secundária, não. Tem doutrinas primárias e secundárias, né? Que algumas igrejas divergem em doutrinas e dogmas. Não estou falando disso, né? Mas eu estou falando que nas doutrinas primárias, no fato de ser cristocêntrico, a moralidade bíblica, é a minha fé. Olha só que ponto chegamos. É a minha fé. É como eu penso. E eu não posso, meu direito de exercer a minha fé, as minhas opiniões, ela não pode ser mitigada, tolhida de forma nenhuma. Mas nós vivemos num ponto, porque nós não nos posicionamos, evangélicos e católicos, né, que são as maiores vertentes cristãs no Brasil, nós não nos posicionamos. Então hoje, se nós falarmos qualquer coisa que fundamente a nossa fé na moralidade, nos bons costumes da cultura judaico-cristã, eu sou perseguido. Eu sou obrigado a emitir nota de retratação, porque nós não fizemos o nosso dever de casa. A gente tem que se impor. Mas como assim? A gente tem que obrigar? Não, olha só. Eu assumi esta posição de acordo com aquilo que eu acredito, que eu penso, que está na Bíblia. Independente de lado, esse é meu posicionamento. Quem que pensa parecido comigo? Porque tem uma coisa, irmã, que às vezes a gente também... A gente vai para um lado porque a gente pensa assim, então a gente tem que votar só em quem é crente. Cara, não. A bancada evangélica hoje, na Câmara Federal, a maioria, infelizmente, ela é corrupta. É triste falar isso. Mas, infelizmente, a maioria da galera que é da bancada evangélica, infelizmente, ela se corrompeu. Então, não é sobre o cara ser cristão ou não, né? Vamos pensar em deputado federal e senador, né? Que são quem legisla, né? Cara, você tem que votar, às vezes, um cara que não é cristão, mas ele tem um pensamento de família, ele é contra aborto, né? Ele é contra ideologia. Já ouviu o cara falar, mas aí você está sendo, como é que é? Conivente não. Tem uma palavrinha que esqueci agora, rapaz. Quando você se aproxima de alguém apenas por aquele ponto em comum, conveniente. Você está sendo conveniente. Eu digo, meu amigo, minha amiga, política é isso aí. Eu não voto nele. O governo perfeito é só o Senhor. Eu não voto determinado político necessariamente por sua religião, mas por seus pontos em comum, acordo com o meu pensamento. Olha só. O versículo fala assim, e que te ponha por vossas cabeças. É o que te faz representar em questão de mentalidade, opinião. Então eu posso pegar um político e votar, olha só, nessa questão, economicamente falando, o Brasil tem que ser de mercado aberto.
capital aberto, mercado livre. Poxa, mas nessa daqui, ela tem que ser mais conservador. Então, eu voto por posições que sejam coincidentes com aquilo que eu penso. E se eu for votar por religião, eu vou votar em quem é crente. Se eu votar em quem é evangélico, quem é católico, se eu votar em quem é católico, quem é espírita, se eu votar em quem é espírita, quem é do candomblé, se eu votar em quem é do candomblé. E política, ela não é isso. Veja bem, política não é religião, mas eu não dissocio a pessoa das suas convicções. Não tem como. Não tem como. Então, por exemplo, Rodrigo, Atos, a live de cristão, Atos, no capítulo 22. Vamos lá, para você ver. Eu acho que unanimemente falando, no mundo cristão, todos concordam, ou a grande maioria concorda, de que após Jesus, talvez o maior, ou dos maiores nomes, né, da propagação do evangelho, né, da mensagem de boas novas, né, da divulgação do senhorio de Cristo. Maria Ferreira tá falando que tá trabalhando, mas tá vendo. Amém, Maria. Minha mãe. Entendeu? Mãe, nem sabia, olha que coincidência. Oi, Maria. Nem sabia que era ela, tudo bem? Aí, olha só. É Paulo. Aí, olha só, capítulo 22, versículo 25, do livro de Atos. Vamos lá. 25? 25 capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos. Você pode olhar em casa também. Tá? Pode olhar em casa e falar, poxa, eu não tô falando, não é história da carochinha, não é abobrinha, eu não tô falando coisa diferente do que tá escrito, não. Então, é aquela questão, o cristão é política. Eu sou um cidadão cristão. Isso aí. Então, me farei representar por políticos que pensem parecidos comigo. Não, ninguém vai ser 100% igual a mim. Pensamento parecido com o meu. Porém, eu tenho que procurar pessoas que pensem parecidos com aquilo que eu concordo. Certo? E aí, as minhas convicções são baseadas aonde? Na Bíblia. Então, involuntariamente falando, as pessoas que eu votar, que concordem comigo, elas, involuntariamente, elas estarão concordando com o que está escrito na Bíblia. Aí, olha só. Capítulo 22 de Atos, a partir do versículo 25, diz assim. E quando estava atando as correias, disse Paulo ao centurião, né? Vamos voltar para o 24? Tá. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo, Paulo, né? Dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando. Isso é uma tortura, tá? Ah, por que estão falando contra você? Mas vamos lá. E quando estavam atando as correias, disse Paulo ao centurião que ele estava. Ó, Paulo foi calado. Vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ó. E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, olha só, vê o que vai fazer, porque este homem é romano. E, vindo o tribuno, disse-lhe, diz-me, és tu romano? E ele, Paulo, disse, sim. E respondeu o tribuno, eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito desse cidadão, este direito, certo? Com nome demonstrativo, este direito, cidadania, né? Direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, ou de torturar, né? Uma palavra meio que eufemista aqui. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Veja bem, o que Paulo fez valer agora, prevalecer aqui? O que foi que ele fez? Ele simplesmente fez uso do seu direito político. Como assim? Aquela região, certo? Vivia sob o jugo de Roma. Eram vassalos de Roma, certo? E aí, Roma, ele impunha suas próprias políticas, seus próprios costumes, mas, em certos pontos, ele deixava que os governadores locais exercessem a sua autonomia. Porém, eles faziam o que queriam com essas pessoas, porque não tinham vínculo com Roma. Só que Paulo, meu camarada, ele era romano de seus pais, né? Era romano de nascimento. Paulo era romano de nascimento. Então, o que Paulo fez aqui? Olha só, ele poderia ter orado, né? Para Deus mandar anjos interceder
respeito, ele poderia ter convocado, mas ele fez uso do seu direito político para se fazer representar, e com isso, Paulo conseguiu ser ouvido com o governador Félix. Tá entendendo o que eu quero dizer? A fé de Paulo, o seu contato. Exatamente, quem colocou aí? Regina Reis. Fez valer sua cidadania. Perfeito. Aí quem sou eu? Olha só. E Paulo fez isso aí quando ele chegou nessa situação de se fazer fazer o seu direito político ser, como é que é? Valorizado, não, respeitado. A palavra é essa. Paulo Sabino, minha esposa colocou. Pega essa minha esposa aí, ó. Paulo Sabino todo. Ele fez o seu direito ser valido e ser respeitado. Com isso, ele teve um julgamento digno, certo? Foi levado para se explicar. E aí apresentou sua defesa. Olha as portas que foram se abrindo por causa da política. Esse acontecimento na vida de Paulo tomou proporções dentro da alta administração romana. Olha só, tem um romano que está lá, que ia ser investigado, certo? Ia ser inquirido, ele ia ser torturado. Então isso fez com que as portas se abrissem. Ele não negou a sua fé. Ele não deixou de ser cristão por causa disso. Ele não pecou por causa disso. Pelo contrário. Qualquer coisa que acontecesse ali, o Senhor estava no controle, né? Mas ele precisou se posicionar. E é isso, Rodrigo. Eu acho que o ponto crucial dessa live de hoje, não sei quanto tempo tem de live. A internet está travando muito. Oi? A tua internet está travando bastante. Cara, eu tô no interior, eu tô na Paraíba de Fé, tô no interior. Deve ser se travar mesmo, aí você me avisa aí que eu tento fazer alguma coisa pra resolver aqui. Certo? Mas tá conseguindo direitinho? Só tá travando de vez em quando, mas tá dando pra fluir. Tá dando pra fluir. Beleza, então. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Essa questão, acho que o grande ponto que nós estamos falando aqui, tudo isso que eu falei, ela não vai de encontro, ela vai ao encontro daquilo que está na Constituição. Aí eu ia fazer uma pergunta agora aqui. Quantos cristãos aqui nessa live têm um exemplar da Constituição Federal? Da Constituição Brasileira em casa? Para saber seus direitos e deveres? Pouco. Dione, minha cunhada, tá falando que o som tá ruim. Tá me ouvindo, Rodrigo? Não, eu tô ouvindo. É que de vez em quando tá travando. Mas, tipo, tá dando para entender, entendeu? Certo. Infelizmente, eu não posso fazer muita coisa. Ó, título 2º da Constituição, da Carta Magna, né? Da nossa República Federativa do Brasil. Eu vou ler, tá? É um ponto que dá uma live só esse assunto aí, né? Mas... Não, eu vou ler só artigo 5º, né? Título 2º, artigo 5º. Direitos e deveres individuais e coletivos. Veja bem, eu quero que você encontre aqui, não só para os que é crente, só para os que não são crente. Todos são iguais perante a lei. Renato falou que dá para ouvir sim, beleza. Todos são iguais perante a lei. Todos. Genérico, generalizando. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, e aí o contexto de liberdade é de expressão, é de opinião, é de pensamento, entendeu? É de vida política. Tá entendendo? A igualdade, não existe isso de tratar diferentes iguais ou iguais diferentes. Todos são iguais. Mas olha, existem necessidades peculiares que requerem uma atenção diferenciada, mas o tratamento é igual. Juridicamente falando, uma pessoa que é deficiente física, deficiente visual, que é deficiente auditiva, ela responde, exceto a deficiente intelectual, porque aí já é outro critério, faculdades mentais. Mas você, dona das suas faculdades mentais, você responde igualitariamente por qualquer ato seu. Certo? Da mesma forma, o Estado não pode cercear o meu direito de expressar, de opinar e de me fazer representar por qualquer que seja o meu pensamento, desde que isso não constitui em crime, mas é uma outra história. Paulo aí exigiu as desculpas publicamente, exatamente.
Entendeu? Então, direito aos estrangeiros, residentes no país, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, acordo à emenda da Constituição número 45, aí você vem. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Aí, é muita coisa, eu não vou ler, mas só para você, a epígrafe do título 2º, capítulo 1º, artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. Se são iguais, ninguém tem mais ou menos direito do que eu de me fazer representar. Sim. Ninguém. E nem, olha só, e nem liderança religiosa. Se você está em qualquer igreja em que a sua liderança limita e tenta mitigar a sua posição de cidadão, reveja a sua estadia. Porque você é um cidadão cristão. Jesus, ele veio cumprir a lei, ele propriamente cumpriu, pagou impostos, ele fez moralmente o que estava escrito na lei. Tudo que diz respeito à lei, Jesus cumpriu. Certo? Sem deixar o seu lado espiritual, sem deixar de ser Cristo. Então, nós temos que entender que durante muitos anos, aí sim, aí eu concordo com vocês, a política ela foi usada de uma maneira sombria. Certo? Mas não é por isso. Vamos sei lá, um celular. Um celular você põe um computador, que você está agora usando aqui um celular, um computador para poder assistir essa live. Certo? Esse computador, esse celular, ele pode ser usado para o bem e para o mal. Quem define? O usuário. Você pode usar para cometer um crime, para cometer fraudes, para pecar. Oi, Mai, tô entrando nesse ponto aí, tipo assim, beleza, então a gente já entende que o cristão ele precisa, né, se posicionar, participar, se fazer, ser ouvido, né? Mas como o cristão precisa filtrar ideologia A, ideologia B? Tu já falou um pouco, né? Que é mediante a Bíblia, né? Aquilo que a Bíblia fala, né? Isso aí. Mas como, por exemplo, tem um texto aqui, cara, que eu queria até ler aqui, ó. Salmos 94. 94, 20 e 21. Posso ler? Porque eu queria entrar no sentido das informações, né, cara? Tanto das informações que a gente recebe e das informações que a gente não busca averiguar, né? Salmo 94, 21, é? E 20 e 21. Vou ler aqui. Vai. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam a morte de inocentes. Então, quer dizer, há situações que parecem muito agradáveis aos nossos ouvidos. Parece muito bonito, né? O comunismo, vamos falar assim, na teoria, ele é muito lindo, entendeu? Na teoria, tem tudo para dar certo. Então, se parece algo bonito, mas a prática é muito dolorosa. E aí, às vezes, a gente fica nessa de, tipo assim, por exemplo, o cara, um candidato A, chega e fala, poxa, eu amo cuidar das pessoas, eu faço projetos sociais, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas qual é o desejo dele por trás daquilo? Será que aquilo realmente é algo que queima no coração dele? Ou é algo que ele está fazendo para realmente aparecer, né? Cara, isso aí é falácia. Isso aí é falácia, né? No próprio Gênesis, da queda do homem, vamos lá. Vamos para a Bíblia, Gênesis capítulo 3. Tô segurando o celular na mão, agora você tá tremendo, tá? Porque talvez o ruído é porque ele tava ali perto do computador. Gênesis no capítulo 3. Vamos lá. Para você ver que isso é falácia. O cristão que é cristão, ele entende que não é assim.
Essa questão, isso aí foi uma armadilha ou um arrumadinho para quem é preguiçoso e não trabalha. A verdade é essa, é a minha opinião. Preguiçoso e não trabalha e quer usufruir da conquista dos outros. Certo? Para mim é isso aí. O comunista é isso. Para mim é isso aí. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Que diz assim, ó. No suor, isso aqui, na cara do homem, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó e ao pó retornarás. É do suor do teu rosto, ou seja, a medida do teu esforço. E eu acho que é o que está acontecendo hoje, Rodrigo. A gente vive uma política podre, corrompida, né? A gente vive uma política que é nefasta. Só que a gente tem que entender que as nossas, elas podem dar um fim ou manter um estilo de vida baseado nos princípios judaicos cristãos, né, que nos vai dar autonomia para cuidar dos nossos filhos, da nossa família. Não. E se eu, como cristão, não me fazer representar, se eu, como cristão, eu não emitir as minhas posições, minhas opiniões, e não tomar partido, porque esta é a palavra. Cara, tá balançando muito, deixa eu deixar aqui. Se tiver zoando, me avisa aí, tá? Barulho. Tomar partido, o que acontece? Eu não vou ter direito nenhum, depois eu vou poder reclamar, cara. Tá entendendo como é que funciona? As pessoas têm dormido. E aí são tendenciosos, e aí acaba que a gente fica naquela situação de... Porque, cara, nós como cristãos, a gente precisa avaliar tudo, sabe? Nunca deixa uma informação chegar a você e você acreditar. Tanto se, por exemplo, algum amigo teu de direita mandar, ou um amigo teu de esquerda mandar, sabe? Busca informações de tal situação, até sobre candidatos mesmo, né, cara? Eu tenho falado que esse ano, acho que mais do que o presidente, cara, de verdade, eu estou mais preocupado com o Senado e a Câmara Federal, né? Então, às vezes, o cara te indica, por exemplo, vota em fulano. Às vezes, é até do partido do teu presidente. Só que, às vezes, cara, ele só é do partido do teu presidente, mas ele discorda com tudo que ele pensa. Porque, infelizmente, aí a gente não vai entrar nesse mérito, dar uma outra live isso, que os partidos hoje no Brasil, nenhuma tem ideologia, né? Nenhuma tem ideologia. O Partido Liberal, às vezes, não é liberal. Né? Enfim, várias situações. Então, a gente precisa analisar mesmo caso a caso, sabe? A gente precisa, talvez se a galera não for, ninguém aqui é um cientista político, nada nesse sentido, mas que a gente precisa realmente se interessar mais sobre esse assunto, para que essas fake news, essas notícias falsas... Né, Rodrigo? Eu diria que a palavra seria assim, a gente tem que se envolver mais com política, não com politicagem, que é o sentido nefasto da palavra, né? E que a gente busque essa informação para que não fique algo alone, sabe? Tipo assim, tá falando isso de tal pessoa. Pô, tem candidatos aí, cara, que queimaram o filme do cara, a mídia detonou e o cara não vai poder se candidatar. Candidatos bons. E tem outros ruins, muito ruins, que já foram condenados e procurados e um monte de coisa, e estão aí. Aí entra um pouco naquilo que você falou, né? De direitos iguais, mas não tem. A gente está vivendo um momento muito difícil, é o que eu tenho falado, cara. Essa eleição, ela é muito mais do que esse governo seguinte, sabe? Do que esses 4 anos. A gente está falando sobre gerações, cara. O que acontecer nessa eleição agora, desse ano, 2022, ela vai guinar gerações, não só 4 anos. Ela vai reverberar ainda por muitos anos. Renato está falando para a gente se candidatar aí, ó. Então, a pergunta que eu queria te fazer é como o cristão deve ali procurar... para não cair nessas, né, cara? Nessas situações de, tipo assim, de realmente estar pesquisando, não acreditar em qualquer vídeo que mandam, qualquer slide, né? Como é que diz? Quando você captura a tela ali, né?
Qualquer foto, qualquer meme, print, né? Cara, o conselho que eu dou é o seguinte, olha. O conselho que eu dou é o seguinte. Analise a árvore. Certo? Analise a árvore, né? Quando você vê qualquer notícia que você não conheça, não saiba que, sei lá, como é que eu vou colocar? Você não conhece a fonte, qual o seu posicionamento, se ele é imparcial, porque o princípio do jornalismo é imparcialidade, né? É não tomar partido. É os fatos propriamente dito. Porém, tem parcialidades aí que só mostra de forma tendenciosa as suspeitas que outras pessoas levantam. Aí quando é acionado legalmente, não, mas olha só, isso aqui foi uma suspeita, eu veiculei a suspeita. Mas aí não fui a fundo no que estava escrito, no que disseram, no que realmente, nem a contrapartida, enfim. Então, analise a fonte. Surgiu uma notícia sobre o candidato A e candidato B, isso é importante também para que as pessoas as opiniões de notícias que são a favor e contra os nossos candidatos. Certo? Por exemplo, tem um candidato meu e eu gosto dele, aí é noticiado uma informação sobre ele, aos meus olhos boa, aí eu começo a replicar. Replicar. Olha a falta de sabedoria, de prudência. Replicar. Eu não verifiquei se aquilo é verdade. Aí o que acontece? Eu passarei a ser um divulgador de mentiras e quando eu falar a verdade, eu não vou ter credibilidade. Vai ter credibilidade. O do contrário também é verdadeiro. Como assim? Um político que não é congruente com aquilo que você pensa é veiculado a informação na mídia sobre ele. E você começa a replicar e não verifica se é verdade. Aí, quando você... E não sabe exatamente o que aconteceu. Você replica, Maria vai com as outras. Só que quando você fala uma coisa que realmente é verdade, uma coisa que é ruim que ele fez, mas é verdade, ninguém vai acreditar. Igual aquele outro que você falou que era mentira. Ou seja, verifica a fonte. Esse canal, ele tem compromisso com a verdade? É só você... Breve histórico. De informação que você já tenha testificado, que você tenha conhecimento. Certo? Por exemplo, vamos colocar. No meu trabalho, a gente trabalha com... De certa forma, não vou entrar em detalhe, mas a gente trabalha com vidas. Aí uma notícia fala, a empresa fulano de tal, que eu trabalho, ela em 2 anos, ela já salvou 2.500 vidas. Aí, olha que legal, ó. Eu vou lá. Aí, a verdade não é bem assim. Houve 2.500 acionamentos, onde desses 70% envolvia a vida humana. Opa, já cometi uma mentira. Entendendo? Aí quando eu falo, poxa, uma empresa que eu trabalho, ela atua dessa forma. Igual as 2.500 vidas que você salvou, tá entendendo? Você perde a credibilidade. Então, verifique se a fonte que te deu essa informação, ela é confiável, ela é tendenciosa para A ou para B, certo? Não é porque ela é tendenciosa para A, que você é do lado A. Não é porque ela foi tendenciosa para A, que você vai tomá-la como fonte de informação para a sua vida e vai replicar o que ela está falando, não, porque você vai ser um mentiroso. E nós, como cristãos, nós temos que ter compromisso com a verdade, qualquer que seja ela. Qualquer que seja ela. Mas o meu candidato fez uma coisa ruim. Não esconda. Até se ferir o teu candidato. Hã? Até se ferir ao teu candidato. Exatamente. Então, a gente vive num mundo polarizado, de acesso a informações diversas na internet. Nós não podemos confiar em como é que chama? Equipe de checagem, né? Sim. Porque elas são tendenciosas. Quem checa os checadores? Não confie em equipe de checagem. Porque, tipo assim, o que mais tem aí, e isso aí já é notícia checada, que eles erraram. Que foi alguém veiculou informação, eles foram lá, retiraram do ar porque continha inverdades, e no levantamento feito juridicamente, a informação estava correta e eles estavam errados. Eu vou confiar em quem? Confie naquilo que você puder verificar. Isso aí. Confie naquilo que você puder testificar se é verdade. Certo? Por exemplo, bom é que você faça a checagem por órgãos neutros e peça informações até de outros países.
Um exemplo. Recentemente, a Suíça, que não tem nada a ver com o Brasil, deu uma informação sobre a economia brasileira. O que a Suíça tem a ver com isso? Nada. Mas qual é o interesse que a Suíça tem em falar esse tipo de coisa? Verifique. Se for interesse que você consiga verificar, né? Que o que ela está falando é saudável para ela, desconfie. Se ela não tiver nada a ver, aí o Jobson colocou, Jobson Henrique, esse aqui entende política. Ó, a próxima live pode ser com ele aí, ó. Procurar em mais de uma fonte. Exatamente. Fazer a prova dos 9, né, Jobson? Tem que ser, tem que ser, cara. Tem que ser. Cara, porque você não dá para confiar em todos. E aí você tem que verificar a informação o máximo que você puder. Infelizmente, a gente não tem hoje tem um nomezinho que fala que eu não lembro. Uma entidade, misericórdia, já me falou. Uma entidade checadora, não. É um órgão de checagem, algo do tipo assim, que seja confiável. Então, até nós termos um órgão que seja confiável, você faz sua própria checagem. É uma coisa que eu me preocupo muito no nosso país, cara. Tá dando eco aí? Não. Eu vou desligar meu microfone, talvez seja o meu. Aqui tá, É uma coisa que eu me preocupo muito, cara. Nosso país é essa questão das informações, né, cara? Porque tem sido cada dia mais, sabe, mentiras em cima de mentiras, inverdades, né? Às vezes são situações que acontecem, cara, um dia eu ouvi algo do sentido que o cara foi dar um índice lá sobre o desenvolvimento da economia do país. O cara falou que decresceu. Cara, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida no português. Só para ele não dizer que cresceu o índice da economia, ele falou que decresceu. Né? Quer dizer, a mensagem, ainda que seja uma mensagem obrigatória ele falar, o Davi falou, despiorou, é isso aí. Em vez de falar... Despiorou, o Davi tá falando aqui. Despiorou, cara. Aquilo foi surreal, cara. Eu falei, meu Deus. E isso está chegando, cara, isso está chegando já na nossa instância máxima, que é o Supremo. O Supremo, ele não está ele está sendo um poder moderador. Né? O que é o poder moderador? Na época da monarquia, existia o legislativo, executivo, judiciário, e o imperador era Tá travando? Pra mim travou, mas continue. Eu tô te ouvindo com dificuldade, mas tô te ouvindo. Tá falando do poder moderador da monarquia, né? E aí ele apenas vetava, ele só tinha poder de veto, né? Se fosse algo que passasse da questão jurídica, né? Ele vetava. O STF é para isso, é para... o Congresso teve uma lei lá, aprovou uma lei. Aí o STF vai lá, constitucionalmente está ok? Então pode passar. Só que agora os caras estão criando leis, mandando prender pessoas baseadas em notícias, cara, que o jornal está dando. É aquela questão. A gente está numa situação que, por exemplo, né, de quem é a culpa? Dessa atuação desvirtuada do poder judiciário, né? Porque, mas aí, olha, falácia. Não, o posicionamento contra o STF, contra a democracia. Não. Eu não sou contra o STF, a instituição STF. Eu não aprovo e tenho todo o direito pautado e otorgado pela Constituição de desaprovar a atuação de qualquer entidade pública. Não só do Executivo, não só do Legislativo, mas também do Judiciário. Por que não? A própria lei, ela nos garante o direito de discordar de uma decisão jurídica e recorrer. Eles são deuses. Nenhum poder dos três poderes, nenhum pode sobressair o outro. A Constituição nisso, ela foi amarrada. Nenhum tem mais poder que o outro. Isso aí. Só que hoje o STF está fazendo o papel de poder moderador. É como se o Executivo, o presidente e os deputados estão aqui e o STF está aqui no meio, julgando todo mundo. Aí eu te pergunto, não existe isso. Quem julga o STF? Se caso o amigo lá, o camarada de todos, né? Cara, é complicado, né? Que coincidência, né? A gente pode ir para a reta final, porque como está travando muito,
Aí a gente Pronto, marca um outro dia, porque o assunto é extenso, né? que coincidência, né, cara? A gente tá falando, a gente passou falando um monte de coisa, de cultura, de teologia, aí na hora de falar, inclusive esta plataforma aqui, ela é muito suspeita, né? Enfim, cara, é muito difícil. Tá vendo? Nós não temos segurança, mas porque as pessoas não se quiseram representar. Certo? Os cristãos, eles preferiram se abster. Na verdade, eu acho que fomos omissos. Mandar um abraço aí para todo mundo que esteve aí, obrigado. Creio que é um projeto aí que a gente vai estar colocando para frente, né, irmão? Vamos sim, pessoal, vamos sim. Eu agradeço, Rodrigo, o convite aí, a lembrança, né? E, como eu falei, são pessoas comuns, né? Não estamos fazendo representatividade aqui de nada. Valeu, Jobson. Próximo eu quero ver você aqui. Valeu, Jobson. Na próxima você entra aí. Ó, olha aí. São pessoas comuns que exercem o seu direito de cidadania. Então, você como cristão não é diferente disso. Certo? As pessoas têm que entender que temos os nossos direitos e nossos deveres. A gente não pode largar a mão, não podemos ser omissos. Certo? Valeu, Luciano. Você falou que gostou muito. Obrigado, Luciano. Valeu, Luciano. Valeu. Aí a gente não pode. Valeu, meu amor. Beijo. Então, pessoal, Davi, muito obrigado esse cara aí, ó. Davi, aí, Davi, vamos. Ó. Aí, Davi e Jobson, pronto, Davi e Jobson. Então é isso aí, cara. A gente não estava aqui representando igreja, não estava aqui representando instituição que a gente pertence, que trabalha, nada. A gente estava aqui representando a nós mesmos. Temos que fazer nos representar. Durante muito tempo nós ficamos calados, quietos. Façam mais da eleição, vamos acordar esse povo. Isso aí, isso que eu ia falar para vocês. A tendência é nós fazermos, sim, esse projeto do Rodrigo aí, que eu acho que, não é um acho de dúvida não, tá? Na minha opinião, veio do coração de Deus. Para que haja um despertamento aí no pessoal, para que as pessoas entendam que a política, ela não é um bicho de sete cabeças, ela não é demoníaca como se faz, como se falam, né? A política é um instrumento na mão de Deus. Política é falar, é conversar, é trocar ideia. Isso aqui que a gente está falando, entendeu? É isso aqui que a gente está falando, entendeu? Então, isso aí... Valeu, Regina, tchau. Fica com Deus. Tchau, irmã, obrigado, irmã. Oi? A irmã Regina. Benção. A irmã Regina. Entendeu? Então, o Rodrigo vai fazer mais dessas lives aí, vamos participar. A intenção em 2022 é 2 patinhos na lagoa, isso mesmo? Vamos voltar à consciência baseado nas nossas convicções. Isso aí, Daniela, isso aí, Renale. Entendeu? A gente está numa situação que a gente tem que se fazer ouvir. E é importante que as pessoas saibam que a política é a nossa arma social, né? A política é o que nós temos para lutar, para tentar fazer a nossa parte. Amém? E as próximas lives aí. Isso aí, Lívia! Aí, Eimar, durante a semana eu vou estar editando cortes para estar jogando aí pro pessoal, entendeu? Para compartilhar com os amigos, né? Eu creio que vai ser benção. Beleza, meu irmão? E nas próximas, Rodrigo, você avisa aí, a gente já divulga também, beleza? Tá, beleza. Tamo junto, meu irmão. Ama a sua vida, ama a sua família. Muito obrigado aí, Deus abençoe. Gente, valeu mesmo aí, olhem por mim aí. Tá? Gratidão por tudo. Olhem por mim e vamos ser conscientes que somos cidadãos e cristãos. Amém? Valeu, meu irmão. Na lagoa aí. Valeu, Jorge. Tchau, gente. Deus abençoe. Um abraço.